E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maurélio Gomes, eu sou do canal Por Outra Educação. Antes de eu falar sobre o conteúdo do vídeo de hoje, eu peço que você curta esse vídeo aqui, assim você me ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas. É aqui que eu falo sobre educação e combate à desigualdade social. Historicamente, a educação ela está relacionada à questão da desigualdade social, e no vídeo de hoje vai dar para muitas pessoas compreenderem isso. Hoje o tema é a educação na Era Vargas. Eu vou falar sobre o período de 1930 a 1945, onde que pode-se dividir esse período getulista da educação em Revolução de 30 e Estado Novo, quando acontece duas reformas diferentes dentro desse período. E a primeira, o que eu vou falar, é a do Francisco Campos. E a segunda vai ser do Fernando Capanema, todas em ambientes diferentes. Vamos lembrar que a Revolução de 30 é um golpe que acontece e a partir desse golpe é que vai poder dar transformações ali profundas na educação e é uma evolução do currículo, da administração da escola a partir da República e de tudo que a República conseguiu fazer. Isso daí vai ter muita participação da Associação Brasileira da Educação, que foi fundada ali, não deixar de dizer, também da fundação do Centro de Professorado Paulista, pelo educador Sud Menuti, e uma importante personalidade dentro do contexto da educação nesse período. O que se pode dizer? Em 1931, tem ali a criação do Ministério da Educação e Saúde. Em 1932, tem o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que já vinha, seria ali um manifesto em torno de todas aquelas personalidades que eu falei no vídeo sobre a educação na República. E através desse manifesto eles vão buscar reorganizar a educação brasileira, fazer com que ela funcione de acordo com um sistema, definir princípios básicos, como um ensino laico, uma educação obrigatória, gratuita, de acesso a todos. E esses atores, são os mesmos, são cientistas, médicos, intelectuais que dominam ali, educadores que dominam a questão da educação ali, naquele período. Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Francisco Campos e vários outros, Sampaio Dória. Foram um grupo de 26 homens, de 26 pessoas, 23 homens e 3 mulheres. Nesse manifesto, eles buscam ali dar um conceito de um sistema nacional, da necessidade de se ter um sistema nacional de educação que buscasse aí mudar a realidade com que a República vinha tomando a questão da educação e vindo daquele mote de que a questão da República de 30 buscava um cidadão novo, então precisava de uma educação nova para esse novo tipo de brasileiro, que vinha ali a reboque dessa nova república que o Getúlio Vargas vinha propondo. A educação ela fica na mão dessa elite intelectual que cultuava, que pretendia, tinha um projeto de embranquecimento da população. Isso daí eu vou falar um pouco mais na frente. Vem a reforma Francisco Campos. Com ela se cria o Ministério da Educação, cria o Conselho Nacional de Educação, organiza a questão do ensino secundário, faz uma reforma no ensino secundário, regulamenta a questão do ensino comercial. Equipara todos os colégios ao nível do Colégio Pedro II, que já vinha de uma cultura da questão da escola modelo. E o movimento dos pioneiros da escola nova, eles vinham trazendo ali a questão da mudança do mundo. O mundo estava mudando, apesar de que ali, naquele período, a gente já tinha ali a questão do antissemitismo muito em alta na Alemanha, e tinha muita questão dessa influência do nazismo no mundo, dessa discussão, e isso acaba refletindo também essa questão racial da educação no Brasil, como no mundo todo, acaba influenciando o mundo todo. Aqui a gente teve exemplos muito próximos do nazifascismo, que foi o que aconteceu na Argentina e no Chile. Só que o Brasil ele precisava de um sistema de educação que
trouxesse essa mudança, né, para o Brasil. Então, a partir desse manifesto é que eles vão pedir espaço, né, para a organização desse sistema de educação. O manifesto ele foi liderado por Lourenço Filho, por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. E eles vêm romper com esse sistema de educação da República que focava somente no aluno. Não, eles vão trazer aspectos também do professor e colocar o professor como essência nesse processo. Para eles, o professor passa a ser um direcionador do saber, né? É o professor que estimula as atividades, é o professor que estimula o aluno. Eles buscam mesmo romper com um sistema que a República vinha colocando só como um aluno do centro do processo de aprendizagem. E esse manifesto ele foi tanto escrito para o povo brasileiro quanto para o próprio Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas participou, ele deu muito espaço para a educação, ele participou da 4ª Conferência da Educação. Também tinha dentro do projeto de trabalho dele, projeto de nacional desenvolvimentismo, a questão da educação como base preparatória para a questão do profissionalismo, do trabalho, da questão de atender às questões puramente mercadológicas. E muita coisa pode se dizer a partir da Escola Nova, porque a Escola Nova, ela de fato, para Saviani, ela aperfeiçoou sim a educação brasileira, mas ela foi voltada exclusivamente para elites e só se submeteu aos interesses dela. Já Carvalho aponta que a educação tinha uma característica mais técnica do que acadêmica, porque os interesses mercadológicos capitalistas preponderavam. O Sudmenuti, aquele que criou o Centro de Professorado Paulista em 1930, ele era um crítico ferrenho da questão da Escola Nova, porque ele ainda considerava que o Brasil ainda era um país agrícola, na contramão de uma visão de transformação da população, de uma população mais rural para urbana. E ele acreditava que a Escola Nova ela não vinha de raízes brasileiras e fazia essa crítica à xenomania da Escola Nova, de ficar importando um sistema de educação que não tinha nada a ver com as nossas realidades e que também não respeitasse as idiosincrasias regionais, que eram elementos essenciais para que estivesse dentro da educação básica de cada estado, de cada cidade, de cada prefeitura. Ele vai fazer um contraponto a tudo o que a Escola Nova produziu, inclusive até dentro da administração da educação em São Paulo, feita por Francisco Campos anteriormente. É algo que a literatura diz que ele põe em xeque essas transformações. Ele acreditava que ainda o Brasil era um país essencialmente agrícola e que ele poderia ser tanto agrícola quanto industrial. Então ele achava que o conhecimento agrícola deveria ser aprofundado na educação. O Brasil ele estava numa transição, pelo menos do ponto de vista do Getúlio, de uma sociedade rural para urbana, e o Sudmenuti ainda estava ali considerando ali a questão agrícola vinda dessa população rural. E ele falava que ao transportar o sistema de educação urbano para o rural, isso dizia que envenenava a educação do homem do campo, se portar, né, de colocar ideologias fora da nossa realidade, né, e vai dizer também a questão do elitismo da educação da Escola Nova. A Constituição de 1934 vem fazer uma grande transformação na questão da educação pela primeira vez. É a primeira vez que a educação ganha um capítulo na Constituição. É ali que a educação vai encontrar as ideias da Associação Brasileira de Educação, dos pioneiros da Escola Nova, e vai constituir ali a maior responsabilidade da União. É a União que traça as diretrizes nacionais na educação, é a União que fixa o Plano Nacional de Educação e que ajuda na sua coordenação com estados e municípios. É também essa Constituição que vai elencar gastos, né, que vai traçar gastos para a educação, que vai traçar um mínimo ali da receita a ser gasto com a educação. É aí que o conceito da educação obrigatória, laica, de acesso para todos, o ensino primário é oferecido aos mais pobres e que há realmente uma expansão ali da educação. Há todo um ambiente de processo de evolução com a Constituição de 1934, né, e com
um aprofundamento ali da expansão da educação e todo um momento de, vamos dizer, de idade de ouro da educação do período getulista. Só que isso daí não é mantido, porque a partir de 1974 e vindo também a reboque de uma insatisfação com a República, é fortalecida a questão das ideias antiliberais e nacionalistas e também reacionárias, e que vai culminar com o golpe de 1937, o golpe dentro do golpe, que seria a questão do Estado Novo. E tudo isso, né, com a influência das ideias do Oliveira Viana, que é de quem eu já venho falando aqui dentro do canal. Eu tenho vídeos aqui falando sobre o Oliveira Viana, e também do Francisco Campos, que é o único constituinte da Constituição da Polaca. Então, tudo o que houve de avanço, de sucesso, de evolução dentro do ensino nesse período, ele vai para o saco. O Estado Novo, ele representa retrocesso em tudo o que a escola nova produziu, e tudo que as contribuições da sociedade, as contribuições de personalidades, até da Associação Brasileira de Educação. Então, primeira coisa que acontece é que o ensino primário passa a ser a única obrigação ali do Estado, e que o dever mesmo em questão de educação seria um ensino profissional, né, com aquela visão sempre mercadológica, capitalista, de atender exclusivamente o trabalho, e daí a gente já vê que nunca houve um interesse, um aspecto de formação humana na questão da educação. Pode-se também dizer, muitos autores também dizem em relação à questão da educação no período getulista, ela não vinha de uma visão holística acerca da educação, que ela sempre estava atrelada à questão de demandas da sociedade, demandas desse processo de transformação de uma sociedade rural para urbana, demandas das elites. Não havia um projeto nacional de educação que fosse para transformar o Brasil, porque o ensino primário ele foi deixado para os mais pobres, e os mais pobres não tinham acesso ao ensino secundário. E olhe lá, continua ainda uma estrutura antinegra, antipobre. E com a Constituição de 1937, o ensino particular ele é reforçado, e com isso, né, a educação das elites só melhora. Só em 1938 que o prédio do Ministério da Educação e Saúde é construído. Eu acho que é nesse mesmo ano que o Anísio Teixeira cria um Instituto de Pesquisas Educacionais. E aí, em 1942, vem a reforma do Fernando Capanema, onde que os liberais perdem um pouco de espaço e os católicos começam a retomar o poder com a influência que tinha com o Fernando Capanema. Aí vem a Lei Orgânica do Ensino Industrial, a criação do Senai, a reforma também do ensino primário e as reformas do ensino comercial e secundário. E aí, essas reformas, ela também, a partir de 1937, tudo que aconteceu a partir da Constituição da Polaca, vem com a influência, né, do nazifascismo, né? E há anos a educação ficou na mão dos prosélitos da superioridade racial. E a partir desse período, eles fazem com que o sistema, né, reproduza todas essas ideias e usa a raça como questão de categoria social, de categoria de ascensão social. E a partir daí, eles aprofundam todas as disparidades e desigualdades que já haviam entre negros e pobres, entre ricos e brancos, e aprofundam aí essa cultura desse sistema dual de educação, de fazer um tipo de educação para os mais pobres e um tipo de educação para os mais ricos. Pode-se dizer que houve avanços, sim, na questão da educação no período getulista, mas também processos que trazem aí reflexos à nossa desigualdade atual. O sistema ele foi produzido por mentes que buscavam ali, com o embranquecimento da população brasileira, traçar isso daí como um futuro do Brasil. Eles olhavam a questão da negritude como o passado, como a degeneração, e também não era só atribuída aos negros, né? Também era atribuído aos pobres de uma maneira geral. E isso incluindo, né, os ex-escravos e de toda essa população que ficou à margem desde 88. Havia um interesse, claro, de reforçar a europeidade brasileira, de
também que já vinham feito com a questão da imigração, das cotas dadas para os europeus, de também não quererem contratar mão de obra negra, escrava e ex-escrava para o trabalho, e com isso eles fizeram a questão da imigração brasileira, imigrando mão de obra estrangeira. Houve avanços inquestionáveis na questão da educação no período getulista. Isso daí também na questão da oportunidade das mulheres, na questão das mulheres, na conquista das mulheres, na emancipação feminina, do magistério, na coeducação dos sexos, as mulheres também poderiam estudar junto com garotos, acaba aquela separação, né? E começa a romper com essa separação. Também a melhoria também na questão da comunidade escolar, na administração escolar, na melhoria do currículo, também na melhoria também do sistema enciclopédico de ensino, mas também isso daí só beneficiou as elites, porque os mais pobres só era dado um ensino primário, e tudo que estava relacionado à questão dos mais pobres era direcionado à questão do trabalho braçal, porque a elite ela ficou com a questão do ensino mais intelectualizado, um ensino mais tecnicista. E a partir daí não dá acesso do pobre se ascender socialmente. Não existe igualdade de oportunidade nesse período, e sim um sistema mesmo de fazer segregação social a partir de tudo o que já vinha se produzido desses intelectuais desde a década de 20, desde aquelas reformas feitas na República Velha até o ano de 1937. Todo o sistema de educação do período getulista, ele tinha essa característica de reforçar esse dualismo de educação para pobres e educação para ricos, aprofundando a desigualdade social que a gente vê aí hoje, né? Mesmo com todos os avanços que foram feitos aí nesse período a respeito da educação. Esse dualismo reforça-se o sistema aristocrático, que era a questão do ensino secundário, porque ele só era dado da classe média para cima, e o ensino secundário ali naquele período ele tinha um caráter mesmo preparatório para as universidades ou para cursos específicos ali, e alijando mesmo os mais pobres da questão da educação. E é assim que termina o vídeo de hoje. Eu consegui falar muita coisa aqui sobre a questão da educação no período de Getúlio Vargas, e assim a gente vai descortinando esse aspecto da desigualdade social que também foi instrumentalizado dentro da educação. Isso daí já está muito mais do que claro. O aspecto elitista, excludente, permanece aí vindo de um passado que remonta aí o início da educação brasileira desde os jesuítas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a educação a partir da Constituição de 1946 até o golpe da ditadura militar. Aqui eu consegui falar sobre a educação no período de Getúlio Vargas. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, dê um like aí para ajudar nesse processo aí de crescimento do canal. A gente se encontra em outros vídeos. Até mais.